Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E vamos agora para mais um capítulo de Te Dou a Vida. Na opinião de vocês acham que Pedro deveria processar Ernesto após colocá-lo na prisão por toda essa armação dele? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Bom, começando o capítulo de hoje, um policial interrompeu a luta iminente. Ernesto disse que queria Pedro longe da mulher e do filho. Pedro perdeu a paciência e Ernesto disse-lhe que enfrentaria as consequências. Ele alisou o cabelo para trás e saiu com calma, sabendo que tinha realmente vencido essa rodada. Dina resolveu falar com o padre para explicar por que Pedro não compareceu. Ernesto e seu advogado saíram da delegacia. Samuel, por sua vez, agradeceu ao seu professor pela ajuda e recebeu um elogio em troca de sua preparação e calma durante tudo isso. Ele disse que seria um ótimo advogado e o convidou para seu escritório após a formatura. Irene voltou um pouco tarde, reclamando do trânsito. Gabriela deu um resumo do ocorrido, inclusive que Ernesto descobriu que Samuel e Pedro são irmãos. Ela ficou surpresa que Samuel mandou uma mensagem com o desfecho do caso para Gabriela, que ficou feliz. Irene nem tanto. Samuel ligou para os pais com a notícia que ele e Pedro estarão em casa depois de toda a burocracia. Domingo disse que isso era a prova de qualquer contato com essa família seria um grande problema. Esta era sua teimosia para sempre sobre Helena e Gabriel serem boas pessoas. Domingo começou então a ligar para Nelson. O advogado disse a Ernesto que era uma boa ele retirar as acusações. Ernesto disse que ele era inepto a isso. O professor de Samuel despediu-se dele e de Pedro, dizendo que precisariam guardar a assinatura dos documentos apropriados. Nelson encontrou Gina na igreja. Ele contou o que aconteceu e disse que eles precisaram então pagar e pegar Pedro. Nelson disse a ela que não era necessário porque seus pais estavam indo fazer isso, mas ele acabou seguindo para fora da igreja. Ernesto voltou para casa e encontrou Horácio e Nicolas brincando com Legos. Quando Nicolas estava fora do alcance de voz, Ernesto perguntou se Helena estava em seu quarto e Horácio disse que ela tinha ficado fora o dia todo. Ernesto estava pegando o telefone, mas Horácio o deteve e disse que ele fez a coisa certa ao retirar as acusações. Ernesto disse que tomou a decisão certa e pediu licença para subir para tomar banho. Achamos que então que Horácio tinha entendido o verdadeiro significado disso. Já era hora do café da manhã na casa dos Villaseñor, quando Gabriela revelou que estivera na delegacia por causa da prisão de Pedro. Andréa ficou ao lado de Ernesto e mostrou seu verdadeiro esnobismo. Irene não disse nada a Gabriela e expressou sua opinião sobre a situação, que não estava de acordo. 2 frases depois, Gabriela estava fora da porta e quando Andréa perguntou a Irene o que ela achava que ela disse, preferiu não ter uma opinião. Pedro foi chamado ao escritório relevante enquanto Samuel foi buscar água engarrafada. Quando ele saiu do escritório, Helena chegou. Ela o abraçou e eles se beijaram, sem se importar com quem poderia testemunhar isso. Houve um policial uniformizado que assistiu, provavelmente aquele que interrompeu a briga. Samuel parou de andar e recuou para fora o tempo de interpretar Nelson e Gina. Quem queria entrar e acabar então com a cena do primeiro beijo do casal. Samuel disse a eles que Pedro estava no escritório assinando papéis e seus pais sabem tudo sobre isso. Helena e Pedro declaram seus sentimentos um pelo outro, mas ela disse que não havia como isso ser realizado por causa das pessoas que seriam afetadas. Assim que ela escorregou de seus braços e se virou para a porta, Gina entrou e apostou em Pedro. Ela fez uma demonstração de agradecimento a Helena por resolver isso de forma satisfatória. E Helena fez um comentário apropriado antes de se desculpar. Uma vez no carro ela se perguntou, o que posso fazer agora? Gina não fechava a armadilha no carro, falando que por Pedro não deveria ver Nicolas.
Pedro mandou ela parar e Nelson disse que tinha razão. Gina queria ir ver o padre sobre o casamento, mas Pedro só queria chegar em casa, tomar um banho e descansar um pouco. Nelson concordou com ele, olhando de sorrateiro para a filha. Helena foi à casa da mãe apenas para ouvir a noção arteluviana da Andrea de que uma mulher deve se curvar à vontade de seu marido. Helena jogou na cara dela o fato de Horácio querer o divórcio e depois foi falar com Irene sobre o trabalho. Pedro e Samuel voltaram para casa. Esther disse que fez chouriços e várias outras delícias e convidou Nelson e Gina para se juntarem a eles. Estranhamente, Gina recusou o convite, apesar de Nelson dizer que eles não tinham nada em casa. Pedro disse que não estava com fome e só queria tomar banho e descansar. Esther, sensatamente, não se ofendeu. No entanto, quando Gina e Nelson partiram, ela parecia confusa. Samuel também se desculpou e Domingo antecipou que aquela rica comida seria toda sua. Nelson estava um pouco irritado com Gina e ela continuou dizendo que Helena estava lá. Nelson não queria ouvir isso, finalmente que eles precisavam ir ao mercado. Ele a fez voltar para o carro. Irene fingiu um ouvido simpático quando Helena lhe contava o que havia acontecido, inclusive que ela e Pedro se beijavam. Ela fingiu estar chocada com isso e tentou fazer Helena admitir seus sentimentos por Pedro, o que Helena disse que foi que ela tinha que esquecê-lo porque ela não seria feliz com sua família. Samuel contou a Pedro o que viu e lembrou-lhe que ia casar com Gina. Pedro disse que amava Gina querer, mas nunca antes sentiu o que sentia por Helena. Samuel lembrou do efeito dominó que isso poderia ter em todos e Pedro encerrou a conversa dizendo que precisava esquecer Helena. Andrea ligou para Ernesto enquanto ele brincava com Nicholas e disse-lhe para ele contar com ela para qualquer coisa para ajudar nessa situação. Ela também queria ver Pedro mandando para a prisão. Ernesto disse que eles precisavam fazer outra coisa. Ele tinha certeza de que Helena estava interessada em Pedro e que queria que Andrea falasse com ela. Ela encerrou a ligação assim que Helena entrou na sala. Ela imediatamente se lançou ao argumento usual de distinção de classe e diferença financeira, dizendo que Helena tinha tudo com Ernesto que ela não teria com aquele mecânico. Helena disse que não acreditava em nenhum dos preconceitos de Andrea e, além disso, não havia nada entre ela e Pedro. Claro, o usual, pense no que eu disse antes. E Helena partiu, então, ficando um pouco chateada com os comentários de sua mãe. Ernesto ligou para o celular de Helena e deixou um pedido de desculpas, dizendo que quer colocar as coisas em ordens. Samuel foi até a casa de Rosa e ela ficou irritada por ele não levar o relacionamento deles a sério. Ele disse que precisava ajudar a Pedro a sugerir que eles saíssem até mais tarde. Ela queria cozinhar para ele ou até mesmo pedir uma pizza, mas ele queria sair e limpar a cabeça. Finalmente ela se levantou e começou a calçar os sapatos. Ernesto ligou para Irene que, como todos nós sabíamos que ela faria, denunciou Helena. Ela disse a ele para não perder a cabeça ou dizer a ela que conversou com ela porque ela não queria perder a confiança de Helena. Ela disse a ele que eles haviam se beijado. Ele parecia maluco, atordoado num dia ruim. Helena parou em um sinal vermelho no caminho para casa. Ela ouviu a mensagem anterior de Ernesto, que parecia genuinamente arrependido. Assim que acabou o seu celular, tocou e era Pedro. A luz tinha acabado de mudar para o verde, mas ela não respondeu. Irene, então, após falar com Ernesto, ficou maravilhada ao pensar em como Ernesto estava. Esther e Domingo conversavam sobre isso. Ele finalmente disse que eles precisavam ajudar Pedro, não falando mais sobre Nicholas. Ele foi atingido por uma tontura, então se levantou da mesa sem terminar a sopa e foi para a cama. Quando Helena chegou em casa, Ernesto se desculpou com ela pelo que havia feito. Ela ficou em silêncio durante a maior parte do tempo, mas seus modos foram reservados enquanto ele falava sobre sua família, seu filho maravilhoso, e esperava que ela aceitasse o pedido de desculpas. Isso não aconteceu. Ela disse que precisava pensar, então ela subiu para ver seu filho. Ele cerrou os dentes enquanto amaldiçoava Pedro, mas também precisava que estava prestes a chorar.
Na casa de repouso, a jovem freira estava tentando fazer Isabel comer, dizendo que era algo que ela gostava. Ela mencionou o filho, mas disse que não queria ver o outro. A freira tenta fazer com que ela entenda isso, mas não consegue. Ela finalmente convence a comer. Mais tarde, ela fala sobre isso com outra jovem freira, perguntando-se o que isso significa, mas ela está determinada a resolver o mistério. Andréa tentou arrancar o endereço de Horácio de Gabriela, mas não revelou. Andréa insistiu que queria falar com ele sobre Helena, então Gabriela sugeriu que ligasse para ele. Ela o fez e fez com que ele concordasse em encontrá-la em um lugar público. Rosa e Samuel estavam em um lugar público e parece que seu perseguidor a apareceu. Ele olhou para ela e acenou com a cabeça para indicar que ela deveria encontrá-lo lá. Ela disse a Samuel que estava indo ao banheiro e se levantou para fazer isso. Ele a agarrou, beijou e parece que eles se conhecem. Ele zoa como um ex-abusivo. Ele a tratou como uma pessoa possessa. Ele menciona que sua mãe, o que ela sentia, fala dela antes de ir embora. Ela respirou fundo, enxugou algumas lágrimas e olhou em volta. Helena foi para o quarto de Nicholas. Ele percebeu que algo estava errado, mas ela apenas disse que estava cansada. Ele mostrou para ela os desenhos que Pedro lhe deu e disse que o melhor é que o pai dele estava bem com isso. Rosa voltou para Samuel, mas ele sentiu que algo estava muito errado. Ela não disse a ele, apenas que queria ir para casa. Ela fez isso sozinha, deixando-o mais confuso. Andréa contou a Horácio o motivo do encontro, insistindo que Helena estava se apaixonando por Pedro. Horácio não acreditou aqui, pensando que era um de seus delírios, mas finalmente disse a ele que falaria com Helena. Sozinho, ele ligou para ela e pediu que ela o encontrasse. Andréa ficou ofendida por ele ter a intenção de excluí-la disso, mas ele não estava tendo nenhuma de suas histerias nessa reunião. Ele não pediu a conta. Mas após um início de confusão, ele então pediu. Helena pegou sua bolsa e disse a Ernesto que precisava encontrar-se com seu pai. Assim que ela saiu, Ernesto chamou a empregada e disse-lhe que ficasse com Nicholas. Ele então pegou as chaves do carro e saiu de casa. Gina ligou para Pedro sobre o encontro com o padre no dia seguinte. Ele finalmente concordou. E então ele ligou para Helena, que não respondeu. Ela estava com Horácio em um café na calçada. Ele disse a ela que ele e sua mãe estavam preocupados com ela. Ela finalmente disse que Ernesto estava se tornando um intransigente e tolerante e não como o homem que ela conhecia. Ela não tinha certeza se poderia ser feliz com ele como ele se tornou. Horácio disse a ela que se ela quisesse se separar de Ernesto, ele estaria lá para apoiá-la. Ernesto viu Helena com seu pai e pensou consigo mesmo que havia sido honesta com ele. O ex de Rosa a seguiu e exigiu que ela entrasse no carro. Ele partiu segurando-a como se ela fosse uma posse e não uma pessoa. Helena foi para casa. Foi estranho, terminando com Ernesto descendo para dormir no escritório. Pedro recebeu uma mensagem de Helena perguntando se eles poderiam se encontrar no café pela manhã. Ele respondeu afirmativamente. Agostinho tentou dissuadi-lo no vestuário com todos os avisos usuais, mas não teve sucesso. Ernesto então mostrou a Horácio um arquivo indicando que o negócio ou aluguel em Washington havia fracassado. Ele pediu para se encarregar disso. Seu plano de se mudar para lá ainda não era conhecido por Helena. Horácio sugeriu que ele tocasse no assunto com ela. Helena e Pedro se encontram, provavelmente no mesmo café de antes. Ele disse a ela que estava preparado para desistir de tudo por ela se ela assim quiser. Ele largaria Gina, faria qualquer coisa pelo amor dos dois. Ela apenas olha para ele. Gente, tá ficando tenso esse romance aqui, viu? Então aguarde os próximos capítulos de Te Dou a Vida. Eu vou te contar tudinho. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência.